Queridos, esta química descritiva é fantástica. Descreve e relembra muita coisa que a gente já estudou. Nós vamos falar do rei. Assim como temos a orgânica, nós temos a química inorgânica, dada em laboratórios, nas escolas e principalmente nas universidades. Pois bem, quem é o rei da química inorgânica? É o ácido sulfúrico, H2SO4. Você já vai ver que eu tenho razão. E de cara vou te provar. Por que o ácido sulfúrico é o bambam da química inorgânica? Porque ele produz todos os outros ácidos e ninguém o produz. O ácido sulfúrico é um ácido fixo de elevado ponto de ebulição. Se tem elevado ponto de ebulição, ele não volatiliza. Ele é um ácido fixo. E nós sabemos, na química inorgânica, que numa reação de troca, chamada dupla troca, uma das possibilidades de viabilizar uma reação, ele é a matéria-prima da produção dos outros. O ácido clorídrico é obtido de uma reação bem rapidinha, em que o sódio pega o sulfato e o H pega o Cl e está pronto o ácido clorídrico. Se você sofisticar, pegar o salitre, salitre é o nome comercial do nitrato de potássio. O nitrato de potássio tem NO3. Pois bem, esse NO3 está de olho no H. O que vai dar? Simplesmente o ácido nítrico. Então, os ácidos são produzidos a partir dele. Está dando razão? Ele não é o bambam da química? Tem mais ainda. Bom, mas quero começar um pouquinho separado. Eu quero te lembrar um composto que na época atual está sendo muito importante. É o ácido carbônico. A aula é sobre o sulfúrico, mas estamos abrindo um parênteses para o ácido carbônico. Como qualquer oxiácido, para você estudar a estrutura da molécula, tu tem que começar com o elemento central no centro. Aí você distribui os oxigênios bem simetricamente. E os Hs, que é o principal do ácido, serão os últimos a entrar na estrutura. Porque o H tu enfia no O. O H obrigatoriamente tem que ser ligado no O. E é isto que vai dar toda uma explicação. Se os Hs estão ligados nos Os, dois Os estão ligados com H. Tem que se ligar ao C, que tem 4 ligações. Então esse é o ácido carbônico. A propriedade fantástica dos ácidos é sofrer ionização. O que significa? Significa que o H ele vai embora. Ele, na forma de íon, se desloca para fora, deixando o elétron para trás. Se fizer isso 2 vezes, nós temos o carbonato. O que é carbonato? Carbonato é o ânion derivado do carbônico, que perde 2 Hs. Agora, se ao invés de perder os dois de uma vez só, se perder uma vez só um H, não vai dar HCO3 negativo? Como é que tu chama esse HCO3 negativo? Você vai chamá-lo de carbonato monoácido, porque ainda tem um H ácido. Ou bicarbonato. Esta palavra, essa sílaba bi, é infame, porque bi é sempre 2 vezes para nós. Mas na química, ser bi é ser o primeiro de 2 etapas. Para dar o carbônico, não tem que dar primeiro o bicarbonato? Bicarbonato de sódio, para fazer a limpeza
dos alimentos, limpeza de uma série de coisas nessa época de coronavírus. Bicarbonato de tal, bicarbonato de sódio, bicarbonato de cálcio e assim por diante. Quis falar do bicarbonato por quê? Porque o nosso rei, o ácido sulfúrico, ele tem S, põe o S no meio, tem 4 Os, 1, 2, 3, 4, e ele tem 2 Hs. Os Hs são os últimos, entraram nos Os. Todo oxigênio tem que ter 6 elétrons, então vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, esse aqui também tem 6, e o enxofre também é do grupo do oxigênio, também tem 6. Todo mundo está feliz, a molécula está perfeita. Cai dentro d'água, o que vai acontecer? Pronto, a capacidade de ionizar é fantástica. Esse hidrogênio está sempre com as malas prontas, está sempre a fim de ir embora. Ele se ioniza, ele torna-se um íon positivo, deixando naturalmente a molécula de forma negativa. Está aqui, ó, HSO4. O que é o resultado HSO4? É um sulfato que ainda tem um H ácido. Mas ele pode ser chamado também de... Como é que se chamou isso aqui? Esse aqui era bicarbonato. Pois esse aqui será bisulfato. Onde é que está o 2 aí? Não está. Esse é o problema. É o bisulfato de cálcio, de outro cátion que vem encostar. Claro, se ele perder o segundo H, aí vai dar apenas o sulfato, o ânion sulfato. Esse detalhezinho caprichoso, tu tinha que lembrar da inorgânica. Bom, mas afinal estamos falando de quem? Estamos falando de um líquido viscoso, então ele é meio viscoso, a palavra já diz tudo. É um líquido viscoso muito denso. Já vamos falar da bateria. Qual é a densidade do ácido sulfúrico? 1,275 grama para cada mililitro. Quando tu pega 1 litro de água, você já está acostumado, você pega com a força que você já conhece. Tu está pegando 1000 mililitros, você vai empregar força para pegar 1 quilo. Agora, se fosse 1000 mililitros de ácido sulfúrico, a quantidade de massa naquele volume. Muito bem. Então ele é muito denso, muito denso. Cuidado para não deixar cair, né? Que mais? Altamente higroscópico. Aquela palavrinha higros, água. Higroscópico significa gosta de água. E como gosta? Ele não está sempre a fim de se ionizar. E aonde que ele se ioniza? É na água, de acordo com Arrhenius. Ácido é a substância molecular que em solução aquosa se ioniza produzindo H+, ou H3 ou mais. Bom, altamente higroscópico, mas põe altamente aí, a ponto de se você deixar o vidro de ácido sulfúrico aberto, daqui a pouco você vai ver que o nível terá subido. Ué, alguém colocou ácido aqui dentro? Não, é que ele pegou água do ar. Ele é tão higroscópico que pega água do ar. Por isso, ele é tão perigoso. Uma gotinha de ácido sulfúrico na pele, Deus te livre. A água da pele será atraída pelo ácido. Ele vai tirar água do tecido animal. Ele é higroscópico e esta propriedade é terrível. Muito solúvel. Com um detalhe, ele gosta da água para se ionizar. Mas quando ele solubiliza exotermicamente, que significa libera calor. Meu amigo, na minha faculdade, lá de 69 a 72, eu tive um professor de laboratório de química orgânica, uma sumidade, sabia tudo.
Só que um dia, numa experiência conosco, ele pisou na bola, infantilmente. Erros acontecem. Simplesmente, meu amigo, se aqui você tem ácido sulfúrico, esse ácido sulfúrico não pode receber água. Põe água nesse copo, tu vai se danar. Por quê? Se você jogar água aqui dentro, está completamente errado, vai solubilizar muito depressa e liberando calor. Isso aqui vai respingar em você. Foi o erro que o meu professor cometeu na prática. Claro, nós o socorremos, ainda bem que ele estava de óculos, estava protegido. O que tu faz? Tu faz o contrário. Para trabalhar com ácido, o forte vai por cima, o fraco fica por baixo. Esta é a maneira certa de fazer solubilização de ácido sulfúrico. O forte vai por cima. O fraco não pode ir por cima do forte, não. Essa lembrança vai ser útil, e muito útil. Muito bem. Vejamos então, já vimos bastante. Uma outra coisa que eu vou precisar em seguida é a lembrança da água, o H2O, e para onde vai o H. Esse Hzinho que se desprende da estrutura molecular de um ácido, ele vai para onde? Ele vai namorar a água. Ele não saiu deixando para trás o elétron que ele tinha, deixou para o O, a tal ponto que o O ficou negativo. Ele sai na forma de próton. Ele não tinha inicialmente um próton e um elétron. Se ele perdeu o elétron, ele vira próton. Quem é que tem para dar para ele? Quem é que pode fazer um carinho para ele nessa hora? A água generosa, que cobre 70% do globo terrestre. A água que compõe o nosso corpo, o nosso cérebro. A água tem 2 pares disponíveis. Vem cá, garoto, pega aqui um parzinho de maneira dativa. Então nós temos a formação do cátion H, ou melhor, do cátion H3O+. Bateria de automóvel. Esta experiência consagrou definitivamente o reinado do ácido sulfúrico. Bateria de automóvel, quem não conhece? Claro, de diferentes marcas. Só que o teu pai, de vez em quando, ele tem que ir no posto de gasolina comprar água destilada. Para fazer o quê? Para dar um consertozinho caseiro. A bateria que ele está usando está velha. Então, ele põe água destilada. Menos mal do que água de torneira. Mas não é resolução, não está resolvendo o problema da bateria que não está dando mais certo. Por quê? Porque a bateria, como eu já vou te explicar, ela vai ser o consumo do ácido sulfúrico. De tudo que eu vou explicar, o ácido sulfúrico, que começa com uma densidade de 1,275, depois de um certo tempo, a densidade do ácido sulfúrico na bateria está bem abaixo. Por quê? Porque ele está acabando, cara, ele está se consumindo. Ele é que se ferra nesta reação. Enquanto que o chumbo continua, o ácido sulfúrico não tem mais ácido sulfúrico. A densidade da bateria revela a força da bateria. Mas afinal, o que é bateria? Assim como pilha é a geração de energia a partir do deslocamento eletrônico. Naquela velha história, o polo negativo atrai quem seja positivo. Quem caminha não é o cátion, então este polo que atraiu o cátion é o catodô. Da mesma forma, o ânion, a parte negativa, caminha para a parte positiva. Se ele é ânion, vai ser o anodô. Os eletrodos da bateria de chumbo são chumbo.
Um eletrodo é chumbo metálico, o outro eletrodo é óxido de chumbo. É um sistema muito bem bolado, tem 6 elementos. Cada elemento vai provocar 2 volts. Então a bateria que teu pai usa será de 12 volts. Bem, o chumbo metálico, ele vai se oxidar. Ele tem carga zero, metálico significa sozinho, ele está só. Esse chumbo zero, ele vai se engraçar com o ácido sulfúrico e vai se transformar em cátion. É o cátion chumbo. O cátion chumbo tem carga mais 2. Então houve aí uma oxidação. Como é que chama este eletrodo que tem chumbo? Não é oxidação? Oxidação não é vogal? Quem é que é vogal? Cátodo ou ânodo? Ânodo é vogal. Se há uma oxidação, aumento de carga, terá acontecido no ânodo. Então terá dado sulfato de chumbo e, aqui o detalhe, o ácido sulfúrico é o H2SO4, mas dentro d'água ele não se aguenta, ele se ioniza. Então, quem efetivamente reage com o chumbo é o bisulfato, ou sulfato monoácido. Este bisulfato é que vai reagir. Bem, onde é que está o H que ele tinha? O H que ele tinha, ele deu para a água. Então, é uma forma de escrever. Nos deu sulfato de chumbo, a água, o H2O, porque o H ele mandou para lá. E tem o H que estava na água e o H que saiu da estrutura. Então, os dois Hs estão aqui. Com um detalhe, se houve oxidação, houve perda de elétron. Só se oxida quem perde elétron. Joga elétron fora, fica com menos elétron, destaca os positivos. Os positivos se destacaram porque o elétron foi embora. Pois esse elétron vai pelo sistema para o óxido de chumbo. Estes 2 elétrons produzidos pelo metal vai reduzir o chumbo, que na forma de óxido tem carga 4. De carga 4, ele desce para carga 2. Olha que interessante, o mesmo chumbo do sulfato vindo do metal é o mesmo chumbo que estará aparecendo na redução. Aqui houve oxidação de 2. Aqui haverá redução de 2. Para oxidar, perdeu elétron. Para reduzir, tem que capturar elétron. Tudo perfeito. Dando o quê? Aquele hidrônio devolve o H, o outro H sai de lá, então são 2. Vou agora dar uma somada. Com muito carinho, porque aqui sempre dá problemas. Nós temos aqui chumbo metálico, temos aqui óxido de chumbo, temos aqui 2 moléculas de ácido sulfúrico. Eu estou considerando já o H que voltou para casa. Então são 2 de ácido sulfúrico e, como ficaram 2 de água, estão aí. O elétron que foi recebido cancela com o elétron que foi dado. Eletronicamente, 0 a 0. Produzindo 2 sulfato de chumbo, produzindo 2 águas e produzindo 4H+. Aquele H que estava aqui e o H que saiu do bisulfato. E não esquecer que tem 2 oxigênios aqui. Passando a régua e fazendo a soma, nós podemos então cancelar os elétrons que saíram e entraram. Podemos colocar o chumbo e o óxido, retirando o H da água e devolvendo para o bisulfato, nós temos 2 de ácido sulfúrico e 2 de água que sobraram. Essas águas que sobraram vão simplificar com estas águas produzidas. Muito bem. Lembrando, porém, claro, que os 2 prótons e mais 2 dá 4, com 2 oxigênios dá 2 de água. Continua dando água como resultado da equação. Temos, portanto, a oxidação do metal chumbo, a redução do metal chumbo que veio na forma de óxido, e houve a
passagem de 2 volts para cada célula que está compondo a bateria. Portanto, deu energia elétrica a partir do processo químico. Se o ácido sulfúrico é a matéria-prima para qualquer ácido, porque, sendo fixo, produz necessariamente ácidos voláteis, que viabiliza a reação, como é que ele, ácido sulfúrico, é produzido? Tem muito interesse na produção de ácido sulfúrico, porque ele é a base de toda a química. Ele é o rei da inorgânica, pode acreditar. Em função disso, existe a indústria química que começa pela queima do enxofre. O enxofre, ele é o sulfuro. Por isso, mantém o símbolo enxofre S, que na forma sólida, ele é S8, na verdade. Ele é amarelo, um amarelo muito bonito, que talvez você já tenha visto pelo trânsito das grandes cidades. O enxofre queimando dá o dióxido de enxofre. Mas podemos obtê-lo também de uma forma mais industrial, trabalhando com a pirita. Lembra que o ferro produz hematita, magnetita e também tem o minério jogado fora, a pirita, que só engana a trouxa, porque tem aspecto de dourado, pois a pirita, reagindo com grande quantidade de oxigênio, num processo diferente, chamado ustulação. Se houver um jato de ar muito intenso, na pirita que está aquecida, ela vai se decompor em hematita e libera SO2. Então, o SO2, ele é produzido na queima do enxofre. Mas você conhece isso de outro jeito. Quando você descasca cebola, a cebola vai liberar o gás SO2, que quando sobe até o seu olho, este gás que subiu transformou-se em SO3 e, uma vez em contato com as lágrimas, se transformaram em ácido sulfúrico. Você chorou! Chorou não! As lágrimas foram provocadas porque formou-se ácido sulfúrico. Sai dessa! Não descasque a cebola, mas dessa maneira. Vai debaixo da torneira. É assim que eu faço. A cebola, debaixo da torneira, faz com que esse gás se dilua e não suba para o meu olho para não provocar ácido sulfúrico, que estraga o olho, evidente. Na verdade, na indústria, essa passagem de SO2 para SO3, que no descascar da cebola é simplesmente a distância até o olho, esta oxidação ela é muito lenta. Nesta etapa, nós temos a oxidação do enxofre, porque se o oxigênio tem carga 2, e são 2, o enxofre aqui tem carga 4. E para dar o trióxido de enxofre, cada oxigênio tem carga 2, ele tem que passar para a carga 6. Portanto, o enxofre do dióxido tem que oxidar para enxofre do trióxido. E esta reação, ela é lenta. Para uma indústria que tem por objetivo o ácido sulfúrico, tem que tudo ser rápido, não pode perder tempo. Encontrou-se uma forma que foi o NO. O NO vai ser alguém que vai se formar e que vai participar da reação acelerando-a. Então, consideramos o monóxido de nitrogênio, que não tem nada a ver com enxofre. O monóxido de nitrogênio é considerado o catalisador, que entra no processo, acelera, diminuindo a energia de ativação, e o acelerar fez o seu objetivo. O SO2 tem que chegar em SO3.
pelo dióxido de manganês, facilita, dá mais rápido. E o NO produzido entra numa oxidação em NO2. Somando membro a membro, nós podemos retirar o NO2 que entrou e saiu, podemos retirar o NO que saiu e que entrou. Então, esse processo industrial é basicamente NSO2 com O2 dando SO3. Isso é feito em câmaras de chumbo, porque lá só tem gases. Então, juntar mais um gás, dióxido de nitrogênio, é tranquilo. No processo de câmaras de chumbo, se usa o catalisador NO. Depois, é só hidratar. Colocar o SO3 em água é ácido sulfúrico na certa. Porém, a indústria tem um outro método até mais interessante. Quando chega no processo do SO3, o outro método é o chamado método de contato. O SO3, para dar ácido sulfúrico, primeiro reage com ácido sulfúrico. E na reação com ácido sulfúrico, vai dar um ácido que tu talvez não conhece. Aí vai dar um ácido chamado pirossulfúrico. Esse ácido pirossulfúrico, ele vai se decompor com água. Agora, a água, que sempre é necessária para produzir o ácido, entra nesta posição. E ao entrar água nesta posição, vai nos dar então duas quantidades de ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico foi obtido em grande quantidade pelo processo de contato. O ácido sulfúrico foi produzido em grande quantidade pelo processo das câmaras de chumbo usando o catalisador. A química é ótima, a química explica, a química faz o país andar. Tote ao seu dispor. Ao print.